Olá, 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 seja muito bem-vindo. Você que está assistindo agora, essa daqui é uma live que eu fiz no meu perfil falando sobre os pilares da riqueza. Vamos aguardar uns segundinhos até o pessoal ser avisado. Já vamos começar? Bora lá, bora lá. Sejam muito bem-vindos. Hoje tem muita coisa boa para falar. Tem muito conteúdo bacana. Tá cheio de post-it aqui no meu suporte, exatamente para não esquecer nenhum assunto importante, porque é tão legal, a gente começa a conversar e aí começa a viajar, né, aqui com vocês. Muito bom. Vamos iniciar. Tô dando uns segundinhos aqui. Para quem tá chegando, tem que ter paciência, tem que ter muita paciência. Você que tá chegando agora. Sejam todos bem-vindos. Cara, tem muita coisa legal hoje para falar. Eu tava pensando seriamente em dividir essa live em duas etapas, como eu fiz na live de quarta-feira. Eu trouxe ali sobre plano de negócios, eu trouxe alguns princípios fundamentais, trouxe 5. Se você não assistiu, tem lá no meu perfil. No perfil eu deixei salva. A live de quarta-feira fica salva, tá? Então deixei salva lá. E aí as outras 5 eu vou trazer de uma outra forma. E esse eu tava pensando nesse estilo também. Porém, como live de segunda-feira não fica salva, nada mais justo que vocês tenham um conteúdo riquíssimo, muito bem estruturado para aproveitar quem tá aqui, feriadão, segunda-feira, às 21h09 comigo. Vou pedir um favor para vocês, 2 na verdade. Mandar aviãozinho para o máximo de pessoas que vocês conseguirem e aí vocês vão mandar falando assim: eu quero que você tenha uma vida abundante. Combinado? Vamos fazer isso? Não é à toa que o quinto pilar da riqueza faz muito sentido para isso que eu tô pedindo para vocês, tá? Não é para mim, não. Não é para mim. Tendo uma pessoa aqui, 10 pessoas, 1000 pessoas, o conteúdo vai ser o mesmo, a minha entrega vai ser o mesmo. Mas eu acredito que quanto mais pessoas a gente puder atingir, melhor vai ser a nossa vivência em sociedade, em comunidade, em preocupação com o próximo. E se fizer sentido para você tudo que eu estiver falando aqui, nós temos o nosso código secreto, que é o raiozinho. Então enviem o raiozinho enquanto eu for falando, para eu também não achar que eu tô pirando na maionese, e fizer sentido, vocês vão mandando o raiozinho. Combinado? Temos esse acordo. Enquanto eu estiver falando alguma coisa e você lembrar de alguém e falar, putz, tal pessoa precisa muito desse insight que a Pérez está falando. Eu mando e falo, eu quero que você tenha uma vida abundante, uma vida próspera, enfim. Mas isso é muito bom, porque hoje a gente fala sobre riqueza. E às vezes a gente... Boa noite, queridos, tudo bem? Então, quando a gente fala de riqueza, algumas pessoas até... Eu pensei muito antes de colocar esse nome na live, mas eu tô tentando trazer cada vez mais o que eu acredito, o que eu penso, sem medo do que vão pensar ou imaginar. Mas quando a gente fala sobre riqueza, algumas pessoas ainda ficam, riqueza não é para todo mundo, riqueza é uma coisa ilusória, riqueza é difícil de alcançar, né, Pérez? No Brasil, isso eu escuto muito, no Brasil é muito difícil, de fato, não é fácil não, mas tem. A riqueza, vamos pensar assim, que o dinheiro é algo que está disponível. Vocês concordam com isso? Dinheiro é algo que está disponível no mercado, ponto. Ele está disponível em uma moeda de troca, né? Então você utiliza o dinheiro para comprar coisas, para investir e ter uma rentabilidade em cima daquilo, ou seja, para emprestar dinheiro para alguma instituição, para o governo, enfim, a troco de ter essa rentabilidade. Então o dinheiro está disponível. A riqueza, ela vai depender da tua escolha. Ela vai depender do que você acredita. Se você procurar no dicionário, riqueza tem muitos significados, tanto economicamente, geograficamente. Quando a gente pensa em riqueza, isso significa abundância, fartura, muitas coisas de algum objeto, enfim. É um cenário muito de abundância, de prosperidade. E às vezes a gente não pensa assim. Às vezes a gente pensa simplesmente que riqueza é você ter um acúmulo de patrimônio ou um acúmulo de dinheiro. Roberto Kiyosaki, quem aí já leu Pai Rico, Pai Pobre? Coloca pra mim, fazendo favor. Quem já leu Pai Rico, Pai Pobre? É um livro que eu indico, foi um dos primeiros livros, junto com os livros do Gustavo Cerbasi, que tá até aqui, ó.
Sempre fica aqui, vários livros do Gustavo. Foram um dos primeiros livros que eu comecei a ler quando eu comecei a me especializar em comportamento financeiro e técnico e para empresas. E aí, o Pai Rico, Pai Pobre, ótimo, muito bom. O Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito da corrida dos ratos, né? O que é a corrida dos ratos? É você cresceu numa situação assim, ó, você sempre foi instruído a estudar bem, estudar muito, para ser alguém na vida. Você já deve ter ouvido isso, né? Estude para você ser alguém na vida. E ser alguém na vida, quando era nos falado isso, ser alguém na vida significava trabalhar muito para você fazer uma boa faculdade, era esse o esquema. Para você entrar numa boa faculdade, ter uma profissão, trabalhar numa boa empresa com carteira assinada para você ter uma ótima casa e um ótimo carro. Era basicamente isso. Então, ser alguém na vida era nos passado antigamente como ter algo, como ter patrimônio. E olha que engraçado, hoje eu vejo muita gente negando e falando, não, eu não quero ser rico, porque o importante é ser, o importante... E eu acredito isso. Só que no seu inconsciente, o que você foca é que riqueza serve apenas para comprar bens materiais. Bens materiais. Faz sentido? Quero ver um monte de raiozinho aí. E aí, na corrida dos ratos, de acordo com o Roberto Kiyosaki, ele fala que é exatamente isso. Você pega esse ciclo e aí você, estudou, se formou, entrou numa empresa ou funcionário público, tá trabalhando ali, tem a sua estabilidade financeira. E aí, o que acontece? Você tem uma boa casa e você tem um bom carro. Você é promovido, você aumenta a sua receita. Você vai fazer o quê? Você vai melhorar as suas escolhas, então você vai ter uma casa melhor, um carro melhor, e isso vira um ciclo. Você aumenta a sua receita, você aumenta o seu estilo de vida. Você aumenta a sua receita, você aumenta o seu estilo de vida. E é isso que é chamado corrida dos ratos na questão financeira. E é muito importante entender que quando as pessoas focam em riqueza, em acúmulo, seja de patrimônio, dinheiro, o ser rico, você não precisa acompanhar a quantia de valor que você tem em conta. E é exatamente isso que eu vim trazer aqui para vocês hoje. Que é muito importante, primeiro, você entender que tem uma grande diferença entre 3 pontos, tá? Ativos, passivos e renda passiva, que é muito importante. Ou seja, passivo. O que a gente vai entender como passivo? É tudo aquilo que você tem que de alguma forma tá ali, eu tenho ali uma coisa que eu não estou utilizando, que tá ali, tá encostado. Eu falo que aqui em casa não tem nada passivo, tudo a gente utiliza. Se tem algum eletrodoméstico, eletrônico que eu não utilizo por mais de 3 meses, eu vendo, eu dou, eu faço algo, mas não fica nada passivo em casa. E eu convido vocês a fazerem o mesmo. Abre o guarda-roupa, começa a ver o que você não utiliza, abre ali o que você tem no armário, tênis, calçado, enfim, faça um limpa, isso é importante, tá? Você tá focado no que está por vir e não vira uma pessoa acumuladora. Segundo ponto é ativo, tudo que você tem em casa e que te gere um tipo de receita, um tipo de lucro. Ou seja, eu considero, Pérez, livros ativos. Por quê? Eu não compro nenhum livro para colocar na estante, não ler e não aplicar, tá? Começa por aí. Eu comprei recentemente 4 livros o mês passado, que era um livro por mês, que eu foquei para ler até dezembro e aplicar. Todo capítulo que eu termino, eu venho aqui e trago algum insight para vocês. Vocês ainda não devem ter percebido, mas eu sempre faço isso. Eu trago aqui, eu trago em forma de post, eu coloco para o pessoal da minha mentoria, coloco nas consultorias, nos meus atendimentos. Por quê? Eu paguei por aquilo. Ele é um ativo, nada mais justo do que ele gerar resultado na minha vida. Agora, você é aquela pessoa que enche a estante, aqui tá uma parte, são os livros que eu acabo utilizando mais, faço pesquisa, mas aqui no armário ele tá cheio. Só que os livros que tem aqui, todos eu li ou está na fila para leitura. Na fila no seguinte assim, eu não passo de 3, 4 livros esperando na fila, tá? Porque são ativos. E aí, renda passiva, que é muito importante, olha lá, eu não compro livro físico, leio PDF. Isso é muito bom. Tem pessoas que super são adeptas ao PDF. Por que eu, Pérez, não gosto muito, até leio, eu leio mais artigo, tá? Artigo eu gosto muito, mas livro eu gosto porque
É que não tem nenhum fácil aqui, mas depois eu pego pra vocês verem. Eu rabisco, eu grifo, eu leio o meu livro. Eu não simplesmente leio só por ler, sabe? Não, eu coloco os meus insights, eu coloco, isso daqui dá para virar um tema de um artigo para eu escrever, isso daqui eu posso usar de referência no treinamento que eu vou dar, ou seja, ele é um ativo, ele me traz resultados. E isso é importante você entender antes da gente seguir para os pilares da riqueza. Por quê? Como que tá a sua vida? Você tem mais ativos ou passivos no seu dia a dia? Me conta aqui e vai colocando o raiozinho se fizer sentido para você, tá? Você tem mais ativos ou passivos na sua casa? Às vezes eu olho assim, eu brinco com um querido, eu falo pra ele, isso aqui a gente tá precisando dar um limpo. E ele fala, Pérez, não tem mais nada pra fazer de limpo aqui em casa. Tudo a gente sempre faz. Sempre quando eu quero comprar algo novo, eu olho o que vai sair. Isso é abundância. Você está fazendo o fluxo de energia girar e você não se torna uma pessoa acumuladora. Porque se você é uma pessoa acumuladora, você não está disposto a investir no teu futuro. E se você não está disposto a investir no seu futuro, sinto muito. A riqueza ela é uma questão de escolha. E você escolhendo, você vai ter que ter ações. E para você ter ações, você precisa... Uma mão precisa liberar para outra receber, que é o que eu falo do meu lema, né? Uma mão para cima, outra para baixo. Para riqueza é a mesma coisa. Uma mão você libera e entrega para outra receber. Tá bom? Então vê se faz sentido isso para você. Aqui eu trouxe os 5 pilares. Eu até deixei anotadinho aqui pra gente fazendo na sequência, porque senão eu fico lendo aqui o que vocês estão falando e me perco. O primeiro pilar, que com certeza quem tava aí na live que eu falei sobre mentalidade financeira, que foi uma live assim que eu salvei pra mim, óbvio, e pros meus alunos, pros meus mentorados, mas não ficou salva aqui no Instagram, que foi uma live surreal, o pessoal pirou, foi muito legal mesmo, e tem muita gente que me manda até hoje falando, nossa, era isso que eu precisava pra ter aquele start, pra fazer o que tinha que ser feito. Então o primeiro pilar da riqueza é a mentalidade, é você acreditar que você está sim apto ou apta a ser uma pessoa com riquezas. Ou seja, você se sente... Sabe aquela frase que a gente usa, que é bem... Eu tenho a tela aqui, eu vou mostrar pra vocês, que é bem clichêzona, mas que faz todo sentido. Não sei se dá pra ler. Eu quero, eu posso... Vai ficar ao contrário, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. E aí? A gente já repete isso bastante, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. A questão é, você merece? Você acredita que você merece? Porque eu quero, eu quero ser uma pessoa, ter riquezas. Eu quero conquistar riquezas. Eu quero, eu posso. Expliquei pra vocês aqui que é uma questão de escolha, né? Desde que você decida o que você vai querer fazer. Eu consigo? Se você tem estruturado, se você tem força de vontade, e não só força de vontade, se você acorda e faz o que tem que ser feito, beleza, você consegue, mas você merece. E aí que tá o grande problema, porque a gente se sabota por achar que não merece. A gente vai seguindo no caminho certinho. Vamos trilhando aquela forma, eu organizo minhas finanças, todos os dias eu tô olhando, faço o levantamento, faço a previsão de orçamento, porque não basta só anotar os gastos, isso você tá tendo retrabalho de fazer o que o banco já faz, o que o seu extrato já faz, você tem que fazer uma previsão daquilo que você quer gastar. Eu faço tudo, Pérez, eu assisto seus vídeos, eu tô sempre acompanhando, a questão é por quanto tempo? Daqui a um tempo você se sabota, porque você acredita que não merece. E aí é essa pergunta que eu quero que você reflita. Por que eu mereço a riqueza? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? E não tenha medo de falar isso, pelo amor de Deus. Não tenha medo de falar, eu quero ser rico, eu quero ser rica. Porque a gente tem medo de falar isso por conta do julgamento alheio. Porque a pessoa pode ouvir, duvido que você já falou isso em voz alta no meio de uma galera ali, de uma mesa com 15 pessoas. Levantou e falou, seguinte, eu quero avisar vocês que eu quero ser rico, que eu quero ser rica. Vocês fazem isso no almoço de família? Antes da pandemia, vocês chegavam, batiam a mão na mesa, seguinte, eu decidi, eu vou ser rica. Não fala, por conta do julgamento. E aí vocês se esquecem que o julgamento não paga a conta de vocês, não realiza os objetivos de vocês.
O julgamento das pessoas certamente acontece, você tem medo disso porque você também julga. Porque se fosse o teu primo, a tua prima, o teu irmão, ou o tio, ou algum parente, ou algum amigo batendo na mesa falando eu quero ser rico, será que você não ia julgar? Sejam sinceros, não precisa nem colocar aqui, tá? Mas sejam sinceros, eu tenho certeza, eu danço Macarena no final dessa live. Provavelmente em algum momento você já pensou, nossa, que snob. Nossa, que nada a ver falar isso aqui no meio de geral, da família. Tem gente que não tem condições, que tá passando fome. E que você pode salvar e ajudar a partir do momento que você crie a sua riqueza e encontre a sua riqueza. A questão é que nós fomos condicionados a julgar pessoas que têm dinheiro, ponto. É isso, se você não muda a sua mentalidade, que é o primeiro pilar, esquece, a riqueza não vai chegar até você, mesmo que você se esforce. Você sempre vai dar um jeito de fazer uma cagada para sair do rumo. É incrível isso, gente, mas acontece. É incrível, mas acontece. A gente se sabota. Quando você está cuidando da sua saúde, está fazendo uma alimentação equilibrada, está se exercitando todo dia, de repente acontece alguma coisa, você fica doente, você tem um compromisso que você fala que é inadiável, só para se sabotar. Porque você está vendo que está dando resultado. E se der resultado, você não vai ter mais desculpa. Você não vai ter onde colocar as suas desculpas. É a mesma coisa com dinheiro. É inconsciente, galera. Eu não tô falando aqui que você acorda pensando, vou me sabotar hoje. Vou, rachar de gastar dinheiro sem nem pensar no amanhã. Não é assim. Não é assim. Sempre tem uma justificativa que na hora pra você parece plausível, mas não é. E como você vai identificar isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Não tem problema algum falar sobre autoconhecimento. O pessoal começou a clichê. Eu lembro que nas minhas formações em coaching, eu sou formada para Life Coaching, ou seja, atendimento individual, Executive Coaching, Master Coach, PNL em finanças, coaching financeiro, enfim, eu fiz vários dessas formações porque eu queria entender o comportamento das pessoas. E hoje tem umas pessoas cara de pau que chega aqui e fala coaching. Ai, que horrível. Ai, não serve pra nada. Me dá licença, né? Por favor. A gente investe, porque não é barato, um bom dinheiro nisso. Esses tempos até minha irmã falou assim, nossa, eu vi que você colocou ali o valor que você investiu nos seus cursos e tal. É exatamente isso. Dá quase um carro popular. Dá quase um carro popular. Se eu for pegar todos os investimentos que eu fiz já em cursos de comportamento, dá mais de um carro popular tranquilamente. Tranquilamente. A questão é, se você não entende que as suas emoções controlam as suas ações, esquece. 1 mais 1 é igual a 2, todo mundo sabe. Continha de mais, todo mundo sabe. Continha de multiplicar, o celular faz. Mentalidade, você tem que ter autoconhecimento. Então eu quero que você decida. Eu mereço ser uma pessoa rica? Ou rico? Decida isso e escreva o porquê. Me marquem, podem me mandar pelo direct ou postem e, eu mereço ser uma pessoa rica por conta disso, disso e disso. Vocês têm muita vergonha, né, de aparecer aqui. Quando eu falo, vou liberar para fazer uma participação, ninguém aparece. Mas me mandem. Pessoas ricas não têm vergonha de julgamento alheio. Gravem isso. Gravem essa frase. Pessoas ricas não têm medo de julgamento alheio porque o julgamento alheio não vai pagar suas contas, não vai pagar os seus boletos e não vai fazer você realizar os seus objetivos, os seus sonhos. Então, o primeiro pilar é a mentalidade. Muda a sua mentalidade. Porque o segundo pilar é o desenvolvimento intelectual, que é justamente o que eu falei de ativos. O quanto você se desenvolve? O quanto você está investindo em você? Você sempre espera que o outro mude, que o governo mude e me dê opções melhores de aposentadoria, que o governo traga benefício tal. Isso são para as pessoas que não têm oportunidade. Eles merecem. Eles merecem. Você que está aqui com o celularzinho na mão, sentado no seu sofá, na sua cadeira ou na sua cama, assistindo, tendo papel e caneta na mão para anotar, tendo o YouTube para assistir, enfim, internet, você tem a capacidade suficiente de viver por você. Então, qual foi a última vez? Eu sempre pergunto isso, né? Qual foi a última vez que vocês investiram em desenvolvimento intelectual? Seja na área de comportamento, técnico, na sua área específica. Quanto tempo você não se especializa na sua área? E aí você sempre reclama, tem um texto que eu passo, que é um texto bem antigão, acho que na época do banco. Quando eu trabalhava no banco, eu ouvi esse texto e eu sempre levo para os meus treinamentos em equipe, porque eu acho que é super válido, que é a lição do abacaxi.
Se você vai participar de algum treinamento em equipe, eu já vou te contar aqui, mas você não pode estragar a surpresa. Que é um cara que tá lá há muito tempo na empresa, vou resumir, tá? Tá há muito tempo na empresa e ele fica questionando, porque sempre os outros têm oportunidade e ele não. E ele fala isso pro chefe dele, fala, olha, eu tô aqui há 20 anos, o cara ali chegou faz 6 meses e ele já vai ser promovido pra área que eu quero. Ele fala, ó, o dono da empresa, faz o seguinte, vai ali na feira pra mim, vê quanto que tá o abacaxi e depois a gente conversa sobre isso. Aí ele sai, reclama, vai na esquina, que é a feira, para no boteco, conversa, tal, volta e fala, ó, o abacaxi é R$6. Enquanto isso, o dono da empresa fez essa mesma pergunta pro cara que ele tinha promovido, que o outro tava reclamando. E aí na hora entra o outro na sala, tão muito mais rápido e fala, ó, o abacaxi é tanto. Se pedir para toda a equipe aqui da nossa empresa, eles conseguem fazer por tanto, fatiada, cortada, e além do abacaxi eles servem salada de fruta, ou fruta separado, ou kit específico. Aí ele olha pro cara que tava reclamando e falou, entendeu? Por que você não foi promovido até agora? É isso. Quanto que a gente fica reclamando, mas não se desenvolve, não apresenta soluções. Quando eu atendo processos de carreira, eu sempre falo isso. Ah, mas eu queria ser promovido, tal, mas você está preparado? Você está preparado? Você consegue sentar ali na frente do dono da empresa ou do seu superior e falar, olha, eu quero ser promovido porque eu tenho essas qualificações técnicas e essas qualificações comportamentais de atitude. Então eu consigo agregar para nossa empresa para chegar até esse objetivo específico. Não, a gente já vai com medo. Primeiro a gente vai com medo, depois a gente acha que não merece, que vai a questão do merecimento. Depois a gente nem se prepara, a gente vai questionar por questionar. E é a mesma coisa em relação ao seu dinheiro. Você está preparado para receber dinheiro em grande quantidade? Ah, Pérez, mas aí, quando... Ai, como eu odeio isso. Quando eu receber X milhões de reais, eu vou poder pagar uma pessoa para fazer isso para mim. Tá errado. Tá errado. Até para você contratar uma pessoa, porque você não é obrigado a saber, você tem que pelo menos conhecer o básico, o fundamento. Porque senão é óbvio que você não vai extrair o melhor das pessoas. E nem de você. E você ficando ali na mesmice, sem evolução, tá? Ficando ali sempre na mesma coisinha, na mesma coisinha, na mesma coisa, você vai se desmotivando. E aí você vai olhando pra dentro e fala, o que eu tô fazendo? Gera insatisfação. E a insatisfação vem muito da rotina que você não escolheu. Como que funciona isso? A rotina que você não escolheu é basicamente aquela coisa que vai acontecendo por você, sabe? Você acorda todo dia naquele horário, você executa o trabalho ali como você sempre executa, por mais que aconteça coisas fora do planejado ali, é sempre o mesmo formato de trabalho. Chega sexta-feira, em determinado horário você fecha seu computador, para de operar o que você está operando ali, vai embora e volta só na segunda. É ou não é? E eu vejo o grande erro, eu mereço ter abundância na minha vida. Legal, isso mesmo. Eu vejo um grande erro, principalmente do meu público, que eu falo muito aqui, que são os empreendedores, chegar na sexta-feira e falar, graças a Deus, agora só segunda, no caso que é feriado hoje, agora só terça. Não, tem que ter energia. Você tem que estar com tanta vontade de conquistar o seu objetivo que sábado vai virar segunda, quarta vai virar domingo, feriado vai virar terça-feira. Não significa que você tem que trabalhar muito e não pensar na sua saúde. Por isso que eu sempre trago aqui quando eu vou fazer uma caminhada, ou quando eu vou fazer um exercício, ou quando eu tô tomando minha água, eu sempre mostro para vocês que é importante cuidar do que tá fora também, da nossa saúde, senão a gente não tem longo prazo, não tem Natal. Então, é importante. A questão que eu quero mostrar para vocês é que se você tem um objetivo, você tem que se agarrar nesse objetivo e fazer o que tem que ser feito, como se desenvolver intelectualmente, tá? Me mandem raiozinhos se estiver fazendo sentido para vocês. O terceiro ponto é a atitude. Não adianta nada você mudar a sua mentalidade, começar a pensar que você merece, começar a se desenvolver intelectualmente, comprar milhões de livros, vários cursos, se você não coloca em prática. A gente costuma dizer de forma de mentalidade. Aqui eu não tô falando de dinheiro, tá? Não estou falando de dinheiro. As pessoas de mentalidade classe média compram livros, enchem a estante, tiram foto pro Instagram e não aplica, não lê. Não tem atitude.
pessoas de mentalidade pobre, e olha que a gente conhece muita gente que tem dinheiro e tem mentalidade pobre. Nem compra o livro, porque fala que já sabe. Ah, eu já sei. Não, ó, isso aí que você tá me falando, ixi, gente, quantas vezes eu já ouvi, quando me indicam, e aí aquilo que a Pérez fala, eu não sei porque que ela ganha dinheiro com isso. Ganha, nem faz. Não sei porque que ela ganha dinheiro com isso, o que ela fala eu já sei. E aí eu postei hoje um tweetzinho, o que você diz que sabe, você faz, é atitude. Não vira pra mim e fala, Pérez, eu sei o que você tá fazendo, o que você tá falando. Porque eu vou começar a te ouvir e a te respeitar a partir do momento que você me mostra resultado do que você tá falando que sabe. Enquanto isso, papagaio faz a mesma coisa. O pai da Camila, minha sócia, que ele vive falando, quando ele começou a conhecer o nosso trabalho, ele via que a gente fazia palestras e treinamentos quando a Cá morava aqui ainda. E aí ele falava, não sei como vocês vão se sustentar, porque falar até papagaio fala. E foi muito engraçado, porque de fato, falar até papagaio fala. A questão é que ele não conhecia os resultados dos nossos mentorados, das nossas turmas, das nossas mulheres que fazem parte do Grupo MEIA. E as pessoas têm resultado a partir do momento que elas têm atitude. Então, se você fala que sabe algo, que não vai comprar livros, que não vai comprar cursos, porque você já sabe, mostre através dos seus resultados que você sabe isso mesmo, que você aplica o que você sabe. E tá tudo certo. Às vezes chegam pessoas pra mim que eu respeito demais, que não fizeram faculdade, não estudaram, nada. É de uma inteligência e de um resultado, meus pais. Minha mãe, ela se formou depois de muito tempo. Minha irmã eu já tinha feito, eu estava terminando minha faculdade, minha irmã já era formada, ela fez serviço social. Meu pai, depois, se eu não me engano, eu e minha irmã, a gente estava pequeno e aí ele fez aquele supletivo para terminar o terceiro grau, o segundo grau. Enfim, eram pessoas que tinham muito resultado no sentido de realização. Eles tinham um objetivo e eles realizavam aquele objetivo. Enquanto eles não realizassem esse objetivo, era tudo ali feito na ponta do lápis. Isso pra mim é ter resultado. Eu aceito pra minha mãe chegar pra mim e falar, filha, não acho que não é assim, ó. Eu fiz assim, assim, assado, porque eu vi o resultado dela. E por isso que eu tô falando, eu não tô falando de pessoas que se formaram e que têm milhões na conta, não. Só tenha resultado. Tenha resultado. Agora, se você tá esperando, eu acho que é a Lara que fala, Lara ou Ícaro que eles falam, né? Para não escutar conselho e crítica construtiva de quem nunca construiu nada. É isso, é basicamente isso. Então, se você quer começar a aconselhar a vida das pessoas, comece a ter atitude, comece a ter resultado. Porque aí você vai poder falar, bater no peito e falar, eu sei disso, e além de saber disso, eu aplico e tive resultado. Ponto. Isso é atitude. Isso é você colocar tudo em prática. Pessoas de mentalidade rica, além de investir em livros, cursos, mentorias, consultorias, especializações, eles aplicam tudo e pensam que sempre dá para evoluir. Sempre dá para evoluir. Tá fazendo sentido? Tô vendo bastante raiozinho aqui, muito bom. O quarto pilar da riqueza, sem dúvida, é um pilar que quase ninguém fala. No geral, pessoal, você pegar aí os grandes players do mercado que falam sobre comportamento financeiro, sobre inteligência financeira, dificilmente eles vão falar isso, tá? Eles estão falando ali do termo técnico. E eu não vou ficar, eu me recuso, eu já decidi, eu não vou ficar falando de termo técnico enquanto vocês não mudarem comportamento. Enquanto o meu público, enquanto as pessoas que eu tenho acesso não mudarem o comportamento. Porque se você mudar o comportamento, você vai chegar numa consultoria comigo, numa mentoria comigo, voando. Voando, real. E eu sei disso por conta da minha agenda lotada, graças a Deus. Vou abrir turma dia 19 do Comportamento Secreto do Dinheiro, vou abrir vaga para mentoria, mas vocês têm que estar preparados para o comportamento, porque vai doer. Vocês vão querer, perdão, vocês vão querer desistir. Não é legal ficar fazendo renúncia, eu ficar batendo e dando esse chacoalhão. Por mais que vocês gostem, não é o tempo todo legal. Então, o quarto pilar da riqueza é empatia. Ah, Pérez, o que tem a ver empatia com a riqueza e tal? Enquanto você não se coloca no lugar do outro, empatia, né? Ter isso, você não se coloca no lugar do outro, você nunca vai ter aquela sensação de
que vai além do eu mereço, sabe? Aquela sensação de que eu preciso realizar isso. Hoje eu tava falando na hora do almoço com a minha mãe, com o querido, sobre essa questão das vezes a gente ficar falando, nossa, porque o sistema tinha que mudar, ah, porque isso tinha que mudar, isso não tinha que ser assim. Só que é muito fácil a gente falar sentado aqui de um quarto gostoso, cômodo, tendo luz, tendo saneamento básico. Mais difícil é você levantar a bunda da cadeira e ir numa comunidade e falar o que vocês estão precisando. Isso é empatia. E todas as vezes que eu fecho uma turma, que eu fecho um processo, que eu fecho uma mentoria, uma consultoria, parte desse valor, todas as vezes, isso assim, parte desse valor vai para contribuir com alguém. Porque eu me coloco no lugar da pessoa que não tem essa condição. E eu ajudo financeiramente e também com conteúdo. Quantas e quantas pessoas vinham aqui, Teres, eu não tenho condição de contratar tal por tantos meses. Será que você faz 1, 2, 3 acompanhamento, semanas de acompanhamento comigo? Quantas e quantas pessoas eu estiquei, porque eu vejo que a pessoa tem capacidade, eu tenho empatia e eu tenho certeza, através de resultado do que já acontece, financeiramente isso vem dobrado para mim. Porque a pessoa que eu tô auxiliando vai ter resultado. E quando ela tiver resultado, vão perguntar para ela. Lembra do julgamento alheio? Nossa, como você teve esse resultado? E aí ela vai lembrar do quê? Da Pérez. Não que eu faça nesse sentido, tá, pessoal? Mas eu quero que vocês entendam que ter empatia, pensar no outro, se colocar no lugar do outro, é fundamental para sua riqueza, para que você alcance a riqueza e mantenha a riqueza. Porque a partir do momento que você pensa só em si, vai embora. Seu dinheiro na mesma velocidade que ele entra, ele sai. A prosperidade e a abundância na mesma velocidade que ela entra, ela sai. Então tenham empatia, se coloquem no lugar do outro, tá? Sabe aquela história de que eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado? Esquece, eu vou tratar o outro melhor. Sempre melhor, sempre melhor. Eu assisti no final de semana, que eu comentei com vocês, no drive-in da Ford, o cinema a céu aberto foi o filme da Cinderela. Já tinha até assistido o filme mesmo, não era o desenho. E ela fala, a mãe fala pra ela, né? Seja gentil e tenha coragem, seja corajosa, enfim. É isso. Esse pilar de empatia é exatamente isso. Quando você se coloca no lugar do próximo, pelo menos para mim e para todos os meus alunos, eu vejo isso, né? Eu trabalho muito isso diariamente com todas as pessoas que eu tenho acesso. Quando você se coloca no lugar do outro, quando você se torna uma pessoa gentil, você tem muito mais garra para conquistar aquilo que você tem de objetivo. Muito mais, muito mais. Porque tem gente que tem medo, né? Fala, eu tenho medo de conquistar a riqueza e me tornar uma pessoa arrogante. O dinheiro, ele só vai evidenciar aquilo que você é. Então, se você tem medo, é porque você não se conhece bem o suficiente. Começa a trabalhar a sua empatia, que isso vai começar a quietar dentro de você. Eu falo muito com a minha irmã que um desafio que eu tenho, aqui eu tô abrindo para vocês porque eu sei que nós estamos num ambiente seguro, mas um desafio que eu tenho grande é essa questão do julgamento nas coisas bem básicas, sabe? Tipo, fulano postou uma foto. Aí você já começa a pensar, cara, eu sei, no momento parece engraçado, no momento... Mas é uma coisa que eu tento me policiar, e aí eu mesmo começo, nossa, perdão, não, Aline, muda, foca, pensa em outra coisa, vê o que tem de bom aqui nessa foto. Eu tenho me policiado muito pra isso, é difícil pra cacete, é muito difícil você se policiar com julgamento, assim, de coisas bem pequenas, tá? Desde a roupa que a pessoa tá vestindo na hora que ela vai na rua, até o cheiro do perfume, enfim... Tudo, pratiquem o não julgamento, é libertador. E quando você começa a, como que eu posso dizer, a se policiar, vai diminuindo, tá? Vai diminuindo. E você vai diminuindo e você vê o quanto você julga as pessoas. Mas quando as pessoas te julgam, você vira um monstro. Lembra que eu falei no comecinho? Em um dos pilares que eu falei da mentalidade, de bater a mão na mesa e falar, eu quero ser rico, mas se outra pessoa falasse, você iria julgar? Trabalhe nisso, tá? Trabalhe no não julgamento. Isso vai ser parte fundamental dos pilares para você conquistar a sua riqueza. E o último pilar específico, que pra mim, eu deixei ele em último, mas ele é tão importante quanto todos os outros, contribuição. Contribuição. Quanto você tem contribuído na vida do próximo? Quanto você tem contribuído para a sua vida? A gente esquece muito isso, né? Eu sou dessas pessoas. Estou me abrindo aqui para vocês, tá? Tá tipo um diário isso daqui.
Mas é legal, porque live de segunda a gente tem essa intimidade, a gente tem essa sintonia. Eu me sinto assim, pelo menos. Vocês se sentem assim também? Eu me sinto muito amiga de vocês. Eu sempre vejo as pessoas aqui, ó. A Thaisa sempre tá aqui. A Tata tá sempre aqui. O Aprigil sempre tá aqui também. Deixa eu ver. Tem umas pessoas que sempre estão aqui. A Nayara sempre tá aqui. Eu não sei se a Mari tá, mas a Mari também sempre tá aqui. O Juan, que faz parte da minha equipe também, sempre tá aqui. Então, uma das coisas que eu falo muito é que às vezes a gente esquece. A gente quer tanto contribuir com o outro e a gente esquece de contribuir com a pessoa que vai no combustível do motor, sabe? Quanto você tem contribuído com você? Você acorda, vamos pensar nisso, você acorda e você logo pega o celular para ver as redes sociais. Aí você já fica irritado com algumas coisas, ou você já fica pensando, nossa, eu queria ter tanto a vida daquela pessoa, mas não age. Lembra da mentalidade ali, pobre e classe média? Ah, eu queria tanto, mas não faz nada. Gente, quando eu falo não faz nada, eu tenho um certo ranço das pessoas que falam eu já tentei de tudo. Porque para você me falar que você já tentou de tudo, você tem que trazer uma lista de pelo menos 100 ações que você já tenha tentado. 100 ações. Desde vender bala no semáforo, fazer brigadeiro, limpar a casa para as outras pessoas. Isso eu tô falando no setor financeiro, tá? Você tem que ter feito tudo mesmo. Ah, eu já fiz tudo para salvar a minha empresa. Você já fez tudo mesmo? Você já trabalhou ali numa empresa que, sei lá, teria que ser 4 ou 5 trabalhando, você fez o que todos os outros teriam que estar fazendo, você é o melhor exemplo ali dentro, você fez tudo que estava ao seu alcance? Acredito que não. É muito difícil isso, né? Mas, enfim, como você tem contribuído com a sua vida? Você acorda dessa forma ou você acorda, faz a sua oração se é importante, eu sempre faço isso, mas faz a sua oração se é importante, medita um tempo, faz um exercício físico se for interessante e vai muito de você, tá? Por isso que o autoconhecimento é importante. Eu sou a pessoa que eu não posso acordar e treinar, não posso não. Poder até posso, mas eu não gosto. Eu gosto de ter liberdade para treinar no momento que eu quiser. Às vezes eu fiz 2 atendimentos no dia, deu 11 horas, pronto, tem uma janela aqui, quero me exercitar, quero me movimentar. Eu gosto de liberdade, né? Já falei isso muito para vocês, que meu segundo valor é liberdade. O primeiro é segurança e o segundo é liberdade. Então, o quanto você tem investido em você? Conhecimento. Quanto você tem contribuído com você? Porque aí você começa a contribuir com você, mas você também pode contribuir com o próximo. E esse é o meu lema. Contribuir e servir. Contribuir e servir o tempo todo. Um dos meus maiores ídolos, que é Jesus Cristo, foi a pessoa que mais me ensinou isso, né? Se você recebe um tapa na cara, vira e oferece o outro lado. E tudo bem, se você não pensar assim, tudo bem, tá? Mas eu sempre fui assim, e não sei se minha irmã e minha mãe estão aqui para confirmar, mas eu era aquela pessoa, e eles sempre me deram esse exemplo, e eu fico muito feliz hoje, na época eu não entendia tanto, mas eu fico muito feliz hoje, que era aquela pessoa assim, hoje eu sou um pouquinho mais rancorosa, vai ficando mais velha, a gente vai ficando meio besta. Que se você brigasse comigo, se você viesse, me batesse, 2 minutos depois, meia hora depois, eu já tava como se nada tivesse acontecido. Porque eu sempre tive isso, de, tudo bem, passou, vamos brincar. Eu sempre fui uma criança muito atentada, né? Então, às vezes, minha mãe vinha dar umas correções de atitude e comportamento, é assim que a gente fala hoje. E aí dava meia hora depois eu já tava no colo dela, como se nada tivesse acontecido. E não é, eu era criança, não é falsidade, não era isso. Era que pra mim era tão natural isso, que eu tinha recebido aquilo que eu merecia. Então, pra que eu ia ficar com raiva? Hoje em dia que a gente ainda fica um pouco mais resistente, mas a questão é essa. O quanto você está contribuindo e servindo as pessoas, independente. Hoje em dia eu ainda tenho uma dificuldade, tá? Eu vejo ali que eu tô tentando contribuir, eu tô tentando servir com uma determinada pessoa, com um grupo, enfim, e a pessoa tá fechada e não quer, eu fico puta, mas eu fico puta no sentido de, poxa, será que você não vê que dá pra sair, que dá pra melhorar? Me escuta, coloque em prática. Mas às vezes não é o momento daquela pessoa. Mas eu não posso deixar de contribuir e servir. Eu escorrego muito, muito, tá, gente? Eu tô aqui dando exemplo pra vocês do que eu faço. Porque tudo que eu tô falando aqui, todos esses pilares eu sigo.
E às vezes eu escorrego, às vezes eu falo, cara, eu não vou contribuir não, cansei. E aí sempre tem alguém para me lembrar, ó, não é assim, não foi assim que você escolheu. Então, como pilar, o último pilar, assim, como fechamento, que eu acredito que é o fechamento de um ciclo, se você está buscando os pilares da riqueza, é a contribuição. Lembra do meu lema? Uma mão para cima, você pede ajuda naquilo que você não dá conta, você não é obrigado a saber de tudo. E a outra mão para baixo, já que você está recebendo ajuda, ajuda outra pessoa com que você pode também, não precisa ser só dinheiro, tá? Não precisa ser só dinheiro. Com um ombro amigo, com uma ligação, com ideias. Falando em ideias, no meu perfil, se você for lá no meu perfil, era tão mais fácil quando a gente tinha 10 mil seguidores, gente, porque era só colocar arrasta aqui e tal. Mas tudo bem, um dia eu vou fazer uma live só pra falar por que eu troquei, por que eu abandonei um perfil. Abandonei não, né? Tô fazendo essa migração, tô fazendo esse teste de 17 mil seguidores para um perfil agora que tá 200 e pouquinho, são pessoas assim, tão bem mais próximas, que eu tô conseguindo contribuir de uma forma muito mais assertiva, sabe? Eu acho que vocês têm percebido isso. Quem me acompanha do outro perfil sabe o quanto eu tô muito mais disponível, o quanto que eu tô muito mais disposta, o quanto eu tô muito próxima de vocês e isso me faz muito bem. Por isso que eu tô sempre entregando muito conteúdo, por isso que eu tô sempre aqui disponível para vocês. Mas lá no meu perfil, se você acessar o link, tem um infográfico para vocês baixarem com 30 ideias de renda extra. Porque eu quero que você já coloque em prática esses 5 pilares da riqueza. Eu quero que você olhe ali 30 ideias para você gerar dinheiro, para você criar rendas diferentes, não precisa ser nem a sua principal, mas você criar rendas diferentes. 30 ideias que você vai aplicar: mentalidade, desenvolvimento intelectual, atitude, empatia e contribuição. Você vai colocar ali os pilares da riqueza e escolher 3, 4 tipos de renda extra. E vai valer super a pena. Eu tinha um desafio, eu não sei se tem alguém dessa época, mas que era, junto com a Ká, o desafio que chama Desafio Make Money. Inclusive tá lá no grupo das mulheres, tá lá na plataforma Meia. Tem o Desafio Make Money, que são 7 dias de desafio que você tem que fazer aquilo que eu tô falando. E nós já tivemos pessoas que conquistaram de 400 a 1.200, comprovado, a R$ 1.200 na semana, só seguindo esse desafio. Foi um desafio super legal. Make money, né? Fazer dinheiro, que é exatamente isso que eu prego. Você não ganha, você faz. Então baixa lá o infográfico, tá muito legal. Eu separei uma boa parte por tópico, então como você pode ganhar dinheiro online, presencial, com cursos. Eu tentei deixar bem divididinho. Tá muito legal. E são só rendas extras que eu sei que funcionam. Eu não coloquei nada lá que é impossível de realizar. Se você tiver dificuldade em alguma, eu tô à disposição para isso. Me manda um direct, me manda um e-mail, eu vou te auxiliar. Claro que, quando eu falo eu vou te auxiliar, às vezes chegam pessoas aqui e falam: Pérez, você analisa o meu perfil, você traça a minha carteira e faz um planejamento de 1 ano? Cara, eu faço isso na minha mentoria e na minha consultoria, tá? Esse é o meu trabalho. Para isso que eu tô aqui. E nas redes sociais eu venho trazer sempre um complemento daquilo que eu acredito que vocês vão conseguir colocar em prática sozinhos. Então dá uma olhada, tá muito legal. Lá no meu perfil, se você achar que alguma pessoa precisa desse infográfico, manda o link de acesso, porque ela tem várias informações lá na página que vai ser importante para ela, combinado? Pessoal, tá fazendo sentido isso para vocês? Tô vendo vocês mandando os raiozinhos. Ó, minha irmã colocou sim, minha mãe colocou verdade. Quando eu falo que eu apanhava e depois fingia que nada tinha acontecido. Eu era sem vergonha, gente. Desde criança eu falava pra minha mãe, ó, quando eu fizer arte, eu era criança, eu já falava isso. Quando eu fizer arte, me bate. Não me deixa de castigo, não. Porque quando me bate, passa na hora, castigo dura muito tempo. Eu era criança e eu falava isso. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Que eu já era uma pessoa persuasiva naquela época, já era uma pessoa que fazia renúncias. Brincadeira, olha que coisa, né? Uma criança pensando isso, minha mãe aprendeu e começou a me deixar de castigo. Ou seja, não adianta nada. Crianças, se vocês estiverem assistindo, não falem. Pensem nisso, mas não falem. Pessoal, é isso. Os pilares da riqueza, eu espero que tenha feito muito sentido para vocês, né? Uma coisa que quase todo mundo me pergunta: tudo bem, Pérez, mas por que eu não consigo alcançar a minha riqueza? E aí, vamos lá, vou separar pelo menos ali 4 tópicos.
você só tem uma fonte de renda. É o primeiro passo que você não vai acumular riqueza, tá? Você não vai acumular riqueza se você tiver uma fonte de renda só. Por isso que eu disponibilizei 30 opções de renda extra. Eu poderia muito bem ter colocado 5 que já estavam de bom tamanho para você escolher. Eu coloquei 30, porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem uma acessibilidade, uma possibilidade de trabalho. Então você não enriqueceu ainda porque você só tem uma fonte de renda. Outro ponto muito específico, você gosta de pegar atalhos. Essa dói, né? Você não quer trabalho firme, não quer acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde ou melhorar a tua programação do dia a dia, a tua produtividade. Você gosta de pegar atalhos. Quantas e quantas vezes eu vejo pessoas, Pérez, qual que é o caminho mais rápido? Não sei. Eu tô aqui com a minha empresa aberta desde 2017, falando sobre comportamento financeiro desde 2014. No mercado financeiro estou desde 2010. Eu, de fato, não sou a melhor pessoa para te falar qual é o caminho mais rápido. Mas eu sou a pessoa para te falar qual é o caminho que você pode seguir. Que às vezes ele é um pouquinho mais longo, mas ele traz resultado diário. Um deles são os 5 pilares da riqueza. Então esse é um ponto que provavelmente você não enriquece por conta disso. Outro ponto muito importante também, além de pegar atalhos, porque tem gente que fala, né? Qual que é o investimento que retorna 10% ao mês? Não existe. Pirâmide. Pirâmide é crime, então esquece. Não investe em conhecimento, ou seja, acha que sabe o suficiente, não sabe. Hoje mesmo eu estava finalizando, eu acho que está até fechado aqui a página, mas eu estava finalizando a minha inscrição num grupo de mentoria. Agora, estava fechando minha inscrição de um grupo de mentoria, porque eu tô sempre me especializando, eu preciso. O mundo é muito dinâmico, principalmente agora na pandemia, as coisas estão muito aceleradas. Se eu não me desenvolvo intelectualmente, eu paro e eu não consigo contribuir mais com as pessoas. Então, provavelmente, isso é um ponto muito específico. E o último ponto, que talvez você ainda não tenha conquistado a sua riqueza, você não faz renúncia. Não faz renúncia. Não abre mão do churrasquinho no final de semana para poder pagar um boleto e dormir tranquilo. Não abre mão de comprar tal objeto para reservar e ter sua reserva de emergência. Não abre mão de trabalhar até um pouquinho mais tarde sozinho porque você tá cansado. Então são alguns pontos, tá? Quantas e quantas pessoas eu vejo aqui que trabalham mesmo duro, sabe? Se empenham e vão começar a ter resultado. Não é... Lembrem disso, tá? Vocês vão lembrar muito disso. Não é pra vida inteira. Essa renúncia, ela dura pouco tempo, desde que você faça da maneira certa. Escolhe ali, faz um período de hoje até tal período eu vou fazer todas as renúncias para conquistar tal objetivo. E renúncias que eu falo não é só de dinheiro não, tá? É independente. Escolhe o seu objetivo. Tá, o meu objetivo é correr 10 quilômetros. Quais as renúncias que você tem que fazer para conquistar o seu objetivo? Bom, a renúncia é que eu tenho que me alimentar melhor, então eu vou ter que renunciar ao fast food. A renúncia é que eu costumo dormir até as 10, mas para eu conseguir treinar, eu só consigo treinar de manhã, eu vou ter que renunciar ao sono alongado, assim, né? Dormir até mais tarde. Então, renúncia não tem nada a ver com dinheiro, tá? Não é só dinheiro. Mas pensem nisso. Esses são alguns aspectos por conta do porquê você ainda não conquistou a sua riqueza. É apenas um cenário. Vê se você se encaixa em algum deles e começa a colocar em prática. Faz sentido, pessoal? Adorei estar aqui com vocês. Muito boa. As lives de segunda eu falo. Quem perdeu, por isso que eu coloco lá no meu perfil depois, nos stories, quem perdeu, perdeu, quem viu, viu, porque é surreal. Olha quanto conteúdo eu trouxe para vocês. Nós falamos sobre o dilema, né, do eu mereço, eu quero, eu posso, eu consigo, mas eu mereço. Nós falamos sobre ativos passivos e renda passiva, sobre a corrida dos ratos do Roberto Kiyosaki, por que você ainda não enriquece, além dos 5 pilares para a riqueza. Adorei estar aqui com vocês. Na quarta-feira nós vamos falar sobre produtividade e ação. Vai ficar salvo, mas isso não significa que você não precise participar, porque a sua participação é muito importante aqui para mim. Vai me dando, vocês mandando o raiozinho, vai me mostrando se está fazendo sentido, se eu estou sendo clara, se eu estou contribuindo com vocês. Então é muito bom isso, combinado? Quero muito, 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 muito vocês acessando no link do meu perfil as dicas de renda extra, que tá bem legal.
Tem o meu canal no Telegram. Quem acessar, é verdade, eu não contei isso. Quem acessar o link lá para ter acesso ao infográfico da Renda Extra vai ter acesso em primeira mão ao canal no Spotify, ao meu podcast. Tem um episódio já lá, tá muito legal mesmo. Ninguém sabe, eu não coloquei nos stories, tô colocando aqui pra vocês porque não fica salvo. Então é segredinho nosso, só quem tá mesmo tendo atitude tá sabendo que eu tenho agora o meu podcast, combinado? Então, amei estar aqui com vocês. Tirem print, me marquem bonitinha, não me marquem fazendo careta não, tá? Me marquem bonitinha, coloquem ali o meu perfil. Quanto mais a gente conseguir levar esse conhecimento para as pessoas, melhor vai ser o mundo em que a gente vive hoje, né? Não espere o mundo mudar sentado com a bunda na cadeira, não. Vamos fazer alguma coisa. Eu tô fazendo aqui e eu tô fazendo o meu convite para que a gente transforme isso numa corrente do bem. Eu tenho certeza que eu consigo contribuir com muitas pessoas. Eu ainda não consegui atingir essas pessoas, chegar até essas pessoas. Talvez o seu compartilhamento do meu perfil ou de algum IGTV, enfim, essa pessoa pode chegar até mim e pode começar a pensar diferente e acreditar que ela merece. Super beijo para vocês. A gente se vê na quarta-feira às 19h09. Tchau, tchau!